Paz e luz a todos vocês que estão conosco nesta noite linda que Deus se nos concede pelo seu grande amor e sua infinita misericórdia. E hoje eu vou falar sobre o poder da palavra profética. Aquilo que o homem de Deus fala tem que acontecer. Porque ele fala pela unção do Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma que o feiticeiro fala, e tudo de ruim que o feiticeiro fala, acontece. Você já viu pessoas contarem até vantagens? Pessoas de igrejas que contam vantagens, dizendo tudo que eu falo acontece. Feiticeira. Feiticeira. Aliás, o diabo é diabo, mas não é burro. A plantação do diabo é dentro das igrejas. Para minar sua fé, para esfriar você e te dominar. Uma missionária estava me contando que ela conversou com uma mulher e a mulher só sabia falar mal das pessoas. Então essa mulher, ela falava mal de todo mundo da igreja dela. E nós fomos doutrinados a seguir a Jesus e se preocupar com a nossa vida. Eu me preocupo com a minha vida e ajudo quem eu posso. Nós não fomos no reino dos céus doutrinados a ser invasivos, a invadir a vida dos outros, a falar mal da vida dos outros, porque isso enfraquece quem fala. Toda pessoa que gosta de entrar na vida dos outros é fraca espiritualmente, fácil de ser derrubada, fácil de cair no laço do diabo, porque ela é uma coruja que olha para os lados, mas não tem foco. Quem tem foco é a águia. Quem tem foco é a águia. Ah, missionário, eu tenho uma amiga que é desse jeito aí, gosta de falar mal dos outros. Dá no pé. Não presta para ser sua amiga, não. Ela está te atrapalhando. Uma pessoa negativa, se você não consegue mudá-la para ser de Deus, para ser do bem, ela acaba conseguindo mudar você para ser uma pessoa como ela, negativa, para baixo, pessimista, derrotada, fracassada, desgraçada, porque ela exala o fedor do fracasso que é a vida dela, por onde ela vai, falando dos outros. Porque ela não tem bênção para contar. A coisa que eu mais amo no mundo é ouvir testemunhos, as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. Eu tenho bênçãos para contar,
Eu tenho experiências com Deus maravilhosas para contar. Mas quem não tem, vai falar o quê? Então, começa a exalar o fedor do seu interior. Como disse Jesus, tem pessoas que são como túmulos caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Se o coração da pessoa está cheio de perversidade, de julgamento, está cheio de acusação, de condenação, de maldade, ela só vai falar maldades, perversidades, condenações, acusações, porque o interior dela está em trevas. E não interessa ter uma pessoa dessa dentro da sua casa, nem para oração. Aliás, piorou para a oração, porque até na oração ela é uma maldição, porque o próprio Deus disse: amaldiçoarei as tuas bênçãos. A bênção do sacerdote idólatra se torna maldição. A bênção de uma pessoa que gosta de falar mal dos outros, caluniar os outros e ser um instrumento das trevas para difamar a vida dos outros, até a bênção, até a oração dessa pessoa é podre, carregada de maldição e de desgraça. Talvez nunca ninguém tenha tido coragem de falar isso para você. Nós somos de uma obra sadia. Nós somos de uma igreja que é a mesma sua, que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, sem mácula, sem defeito. Uma mulher disse assim: o missionário Adelino de Carvalho, ele é maravilhoso. Vem bomba. Ele é um homem de Deus. Vem bomba. Eu amo o missionário Adelino de Carvalho, é um apóstolo. Quando começa a elogiar, aparece o mais, quer ver? Aí ela falou assim: mas tem gente na igreja lá eu vi um defeito na igreja. Ou seja, o sangue de Jesus para essa mulher não vale nada, porque ela já viu o defeito. Quem vê defeitos anula o sangue do Cordeiro, porque o sangue de Jesus nos faz igreja sem mácula, nos purifica de todo o pecado e nos cobre. Você sabia que o diabo não consegue te ver? O demônio não sabe qual roupa você está vestido. Não, lá na minha igreja o demônio vê as roupas. Lá, porque tem a roupa assim que não pode, tem a... Eu não estou entrando em religião, não, eu estou falando espiritualmente. Se você crê que o demônio pode te ver, ele então pode te ver. Se você crê que ele pode até entrar em você, então ele pode entrar com tudo em você. A minha fé
Nesta palavra diz que quando o demônio olha para mim, ele só vê o sangue do Cordeiro que me cobre o meu corpo, minha alma e meu espírito. E se você crê assim, dê um brado de vitória. Glória a Deus! Yeah! Porque esta é a fé verdadeira. Esta é a fé verdadeira. Jesus disse assim que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Contamina o corpo do homem de doença, contamina seu corpo de pestilência, de mancha, de ferida, doença interna, externa. Contamina você de tristeza. Tem uma pessoa me assistindo que tem hora que ela fica triste. Ela tem uma tristeza, ela pode rir, brincar, mas no fundo, tem hora que ela se pega triste com a vida. O que contamina uma pessoa é a falta do relacionamento dela com o plano espiritual do Deus Todo-Poderoso. Então eu já falei do feiticeiro que tem a língua inflamada pelo diabo, pelo inferno, e que muitas vezes está dentro de uma igreja, seja ela qual for. Aliás, eu preguei uma vez numa grande festa de congraçamento de uma igreja. E eu estava explicando que aquele texto que fala sobre quem vai para o inferno, e Jesus então diz, naquele dia dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos enfermos. Quem que profetiza? É o povo do mundão? Quem que expulsa demônio? É o povo do mundão? Quem que ora para curar enfermo? É o povo do mundão? O povo do mundo não faz isso. Isso é gente dentro da igreja que usa o nome de Jesus, mas não tem compromisso com Deus, não é fiel. Não é fiel. Olha essa questão de salvação, soteriologia, é muito profunda e muito cruel. Por que cruel? Porque naquele dia, muita gente que você acha que é melhor do que você, mais santo que você, mais convertido que você, vai sobrar. Vai sobrar. Porque tem muitas pessoas que vivem de aparência. Parece que é, mas não é. Isaías capítulo 6 é a mensagem de hoje. Até o versículo 6 eu vou ler. Olha, é para marcar na Bíblia.
estas noites que nós estamos nos encontrando, orando juntos, recebendo a revelação da palavra de Deus juntos, são noites que ficarão na história da sua vida, inesquecíveis. Marque na sua Bíblia. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Olha que glória! Eu imagino que ele deva ter visto o Senhor Deus sem ter visto a pessoa de Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Eu já tive o encontro com Deus, mas eu vi uma luz muito forte. Quando o Senhor apareceu para mim, na estrada de areias, eu vi uma luz muito forte. E a luz veio da região montanhosa do Monte Manaim, só que na época eu não sabia que era lá o lugar dos grandes milagres de Deus. Monte Manaim é o cumprimento de uma profecia. Mas eu não vi a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Então, diz, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu o trono. E olhando de baixo para cima, você vê o trono. Você sabe que tem alguém assentado no trono, você sabe que é o Cordeiro, você sabe que é o Todo-Poderoso, mas os seus olhos não conseguem contemplá-lo, tamanha a força de luz, tamanho o poder, tamanha a glória que o envolve. E aí ele continua dizendo, e o seu séquito enchia o templo. Observe que ele estava no templo. O séquito são as legiões de anjos que formam a caravana do Rei dos Reis. Imagina a visão gloriosa que ele teve, porque Deus sempre se manifesta em meio aos seus anjos dos céus. Versículo 2, que glória, né? Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Lindo, maravilhoso, mas tem um significado muito profundo que é impossível eu dizer para você todas as revelações que envolvem esse texto sagrado em alguns minutos. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo, aleluia, santo, santo, santo.
Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quem é que domina a terra? Quem é o Senhor de tudo isso? Dos céus, da terra, do mar, do espaço, dos planetas. A glória de Deus enche toda a terra. Versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Os portais se moveram. E os portais falavam. E os portais eram seres celestiais. E a casa se encheu da fumaça, da nuvem da glória de Deus. Então disse eu: ai de mim, porque vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Já falei mal dos outros, já xinguei palavrão, já fiz muita baixaria com a minha boca. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora eu vou morrer. Eu vi Jeová Tsebaô, Senhor dos exércitos. Traduzido do hebraico Jeová, Senhor, Tsebaô dos exércitos, porque o nosso Deus é homem de guerra, poderoso nas batalhas. Sabe qual que é a maior tristeza que Deus sente com você ou com uma pessoa que está dentro de uma igreja? A maior tristeza de Deus é quando Ele vê você se acovardando. Por isso que Ele diz que os covardes não herdarão o reino dos céus, porque Deus quer que você acredite, pois Ele coloca a seu dispor um poderoso exército para marchar com você, para atacar e vencer, para derrubar inimigos, para que a glória dEle apareça na sua vida. E a glória de Deus aparece quando você vence. Não quando você perde. Deus não é glorificado na sua desgraça. Deus não é glorificado quando você é derrotado. Deus não é glorificado quando o feiticeiro vence. Deus não é glorificado quando o praticante de magia negra consegue o que ele quer. Deus não é glorificado quando o bruxo consegue o que quer. Deus é glorificado quando eles caem. Quando eles caem, quando os representantes das trevas caem, como caiu o gigante Golias, e você, com a espada na mão, anuncia a vitória daquele que confia no Senhor dos exércitos. Nossa, é forte demais. Eu sei que você está assim maravilhado assistindo. Meu Deus, é forte demais. E eu digo a você, se você visse o que eu já vi no Monte Manaim, você ia dizer, isso não é nada. Isso que o apóstolo está anunciando não é nada perto do poder do nosso Deus. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão
uma brasa viva. O serafim é uma classe especial de anjo, uma classe superior de anjo, que distribui na igreja e para os servos de Deus o poder do fogo. E ele voou e trouxe numa das mãos uma brasa viva, acesa, que havia tirado do altar. Então, o altar é o lugar de brasas. Todas as vezes que Deus operou através do altar. Quando acabou o dilúvio, Noé saiu da arca, levantou um altar para Deus, sacrificou para acabar com a maldição. E Deus então falou para Noé: e nunca mais haverá essa maldição para destruir a terra. Quando Deus respondeu Elias com fogo, Elias consertou o altar, sacrificou no altar e depois orou. Eles pulam. Pastores perversos, homens do pecado, pulam essa parte que ele consertou o altar, porque consertar o altar significa o pastor consertar a vida dele diante de Deus. O presbítero consertar a vida dele diante de Deus. O apóstolo consertar a vida dele diante de Deus. O bispo consertar a vida dele diante de Deus. Consertar o altar. Então Elias consertou o altar, depois ele sacrificou. Quem não é convertido de verdade, quem é apegado ao dinheiro e à matéria, odeia sacrificar. Acha a doutrina do sacrifício que gera milagres uma obra do diabo. Mas do diabo é ele, que não age como esposa do Cordeiro. Vai na igreja para tomar para ele, é posse. Eu vim tomar posse do que o Cordeiro tem, do que Jesus tem. Eu vim tomar posse. É igual amante que toma do cara o que o cara tem, mas na hora que ele precisa dela, ela dá no pé e vai embora. E tem mulher que é casada no papel, mas age como se fosse amante das mais perversas que tem, como esses crentes que são contra sacrifício e formam igrejas fracas, vazias de Deus. Como tem mulheres que ainda não foram casadas no papel, mas têm o coração de esposa, a visão de esposa e sacrificam pelo marido como uma esposa deve fazer, como a igreja deve sacrificar por Jesus. Então Elias consertou o altar, sacrificou no altar e orou, e o fogo desceu. Da mesma forma que o profeta de Deus substituiu as lágrimas do povo pelo sacrifício no altar. E a resposta de Deus veio. Deus não se deixa levar nem por palavras e nem por emoções, nem por lágrimas.
Da mesma forma que Davi, diante do povo, morrendo por causa da praga que matou 70.000 pessoas, levantou, por ordem de Deus, através do profeta, um altar na eira de Araúna, sacrificou e orou a Deus. E diz a Bíblia que ele viu o anjo com a espada na mão, fazendo o serviço e depois guardando a espada. Entender que o altar é lugar de bênção, é lugar de fogo, é lugar de poder. Eu lembro quando eu era adolescente e cantava: que calor é este em volta do altar, que calor é este em volta do altar, que calor é este em volta do altar, é o poder de Deus que está neste lugar. Altar é lugar de fogo. Manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Altar é lugar de fogo, de poder. Acontece que a maioria das igrejas transformaram os altares em palcos para apresentações, paredes pintadas de pretas como uma boate, e fazem das igrejas boates. Perderam a visão do sagrado. Perderam a visão do sagrado. A maioria das igrejas pintaram as paredes de preto, parecendo um caixão. Transformaram o altar em palco. E perderam a visão do sagrado de Deus. Não tem fogo no altar. Tem até outras coisas. Fogo não. Vamos fechar. Versículo 7. Então o anjo veio com a brasa viva e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Olha, eu acredito que tem muita gente que vai assumir o ministério, vai vir para o meu lado para estar no altar comigo na obra e vai descobrir o que está aqui, ó. É Deus quem coloca as palavras na nossa boca. Então veio a voz do Senhor até o profeta e perguntou: a quem enviarei? E a quem que há de há? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia! Quantos podem dizer isso hoje para Deus? Quando uma pessoa é chamada por Deus, não adianta ela tentar outro serviço, outra coisa. Ela tem que dedicar a obra. Não adianta ela querer sair e ganhar o mundo e perder a alma dela. Quando Deus me chamou para a sua obra, eu levantei a minha mão e disse: eis-me aqui, Senhor. Um dia eu falei com Deus: Deus, tanta gente mais preparada do que eu. E o Senhor me levantou a mim.
E Deus falou assim para mim: eu chamei os mais preparados, mas eles não quiseram vir, Adelino. E você veio. Aleluia! Ainda bem que eu decidi. E eu quero orar por você. Aonde você estiver, não importa se tem pessoas criticando ou não perto de você, e você quer receber na sua vida a obra, abraçar a obra. Como vai acontecer, eu não sei, você não sabe. Se Deus chama, Ele é que vai prover todas as coisas. Dobre os seus joelhos, eu vou ajoelhar aqui, e você vai ajoelhar aí, e eu vou orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu dobro os meus joelhos agora, Pai, e seguro nas minhas mãos o castiçal sagrado dos 7 Espíritos do Senhor e apresento a vida desta moça, deste rapaz, deste homem, desta mulher, desta criança, desta pessoa, Pai, que não sabe o que vai ser dela no dia de amanhã, mas que, ó Pai, hoje o Senhor a convocou para a sua obra, o Senhor a chamou para a sua obra, e agora ela sabe que ela vai estar aqui, junto comigo, fazendo a tua obra, Pai, porque nós vamos levar o evangelho do reino a todas as nações em todo o mundo. E eu sei, Pai, que profetas andam dizendo por aí que chegou o fim do mundo. São falsos profetas, Pai. Eu sei que o mundo não vai acabar enquanto o reino dos céus não dominar a terra. E para o reino dos céus dominar a terra, homens e mulheres, jovens e crianças serão levantados pelo Senhor para a realização da grande obra da igreja triunfante, vitoriosa do Senhor. Ah, Jesus! O reino chegou e nós estamos aqui como prova de que o reino dos céus veio dominar a terra para a volta do Senhor. Envolve agora este jovem, esta jovem, este irmão, esta irmã. Coloca, Senhor, brasa acesa na boca desta pessoa e vem usá-la de maneira grandiosa, Pai, para que ela possa se tornar uma profetisa, para que ele possa se tornar um profeta, um instrumento do Senhor, de maneira forte e vitoriosa. Em nome de Jesus, eu abençoo agora cada jovem, cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada pré-adolescente, em nome de Jesus. Deus ouviu a sua oração e hoje Ele começa a construir na sua vida um novo edifício, um novo sonho que Ele tem para você realizar. Glória a Deus. E eu quero dar uma palavra antes de encerrar para você. Você vai ser muito feliz na sua vida. Tudo o que disseram de ruim para praguejar você, não conseguiram
foram envergonhados. Você venceu. Porque Deus te escolheu. E foi Ele quem colocou você hoje aí para receber esta mensagem que eu trouxe. Eu não posso te abraçar fisicamente, mas eu te abraço espiritualmente, te acolho. Deus te abençoe. Paz e luz.